Bom dia, tudo bem com vocês? Eu venho nesta manhã um pouquinho mais tarde hoje, mas eu não poderia deixar esta palavra maravilhosa para vocês nesse dia. Primeiramente eu quero abrir essa mensagem com a oração do Salmo 27 e Deus ele vai falar em nossos corações rapidamente, mas na verdade não é essa palavra que eu quero deixar, né? Mas é o que Deus colocou no meu coração da gente iniciar essa mensagem de hoje, abrindo ela com essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E nós vamos dando continuidade na palavra conforme. Hoje é mais um dia que Deus concede, que Deus nos concede um presente divino, que nos convida a despertar com a esperança e a coragem a cada manhã. Nós temos a oportunidade de renovar a nossa fé, fortalecer nosso espírito e buscar a presença do Senhor, que é luz em meio às trevas, refúgio em tempos de angústias e força nos dias de batalha. No Salmo 27 encontramos uma declaração poderosa e uma confiança. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temerei? O Senhor é a nossa fortaleza da nossa vida. A quem recearei? Essas palavras nos lembram independentemente dos desafios que enfrentamos. Deus caminha conosco, nos sustentando e nos dando graça. E que você precisa de força para enfrentar, coragem para confiar nas promessas do Senhor. Esta oração ela é para você. Junto nós vamos colocar diante do Senhor, entregando o nosso coração e nossos anseios nas mãos dele. Fique conosco até o final desta oração, porque nós cremos que Deus ele falará com você e ele trará uma renovação, uma força, uma alegria, uma confiança no Senhor em nome de Jesus, pela paz e tipo assim, tendo a certeza que o Pai amado ele é poderoso, que nesta manhã quando nós colocarmos a nossa oração diante ele, tenha certeza que ele vai nos ouvir e que ele vai nos atender em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar essa oração fazendo uma oração por nós, esse vídeo, né, que eu tô gravando. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu venho nesta manhã mais um dia. Coloco diante de Ti, Pai, tudo que nós vamos falar aqui, que não venha ser nada de mim, mas que venha ser tudo sobre Ti, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por esta manhã. E eu peço que o Senhor me dê palavra e ousadia, Pai, para trazer essa mensagem. Porque eu creio que tem corações aqui que está, coração atrito, coração aquele pesado, né? Aquela coração cheio de ansiedade, cheio de dúvida, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nesta manhã quebrar toda dúvida, que o Senhor venha tirar toda a nossa ansiedade, que o Senhor venha fazer grandes coisas em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, é o seguinte, nós vamos agora trazer uma palavra que Deus falou muito comigo e vai falar com você também, eu tenho certeza disso. Essa palavra que eu vou trazer, ela falou tanto comigo e eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você também. Essa palavra está em João 11. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 39, que diz assim: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra.
de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E o que fora defunto saiu. Não, um versículo antes. E tenho dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e o deixai ir. Amém. Amados, que palavra que nós vamos trazer hoje, tremenda. Eu estava meditando, né? Hoje eu estava tão cansada. Eu tenho dobrado um pouco as coisas, né, para fazer. O carro da minha filha tá no mecânico já faz desde segunda-feira tardezinha. Então eu tenho que levar ela e buscar ela no trabalho. Meu esposo também, por processo imigratório, eu estou levando ele e buscando ele também todos os dias. Então, assim, dobra um pouquinho a carga da gente. Não que eu esteja reclamando, mas, né, a rotina da gente muda diariamente. E isso é com todo mundo, né? Acontece imprevistos e nós temos que nos desdobrar, né? Para fazer uma coisa aqui, outra ali, abençoar um aqui, outra ali. E assim nós temos feito. Mas graças a Deus, em tudo nós damos graças a Deus. E nós os glorificamos, né? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes o Senhor está nos dando um livramento em situações. E eu creio que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não falha, Ele não tarda, Ele não chega atrasado, Ele chega sempre na hora certa. Pois bem, a passagem bíblica que narra Lázaro sendo ressuscitado por Jesus após 4 dias de sepultamento, e essa passagem conta em João, tá? João 11, do versículo 1 ao 46. Nós lemos um pedacinho do versículo 39 em diante. Mas onde Jesus chega a Betânia e ele é comovido, e ele ordena que aquela pedra seja tirada do túmulo e Lázaro retorna à vida. Detalhes dessa passagem é que a morte de Lázaro, ele era amigo de Jesus. E ele morre e ele é sepultado em Betânia, numa vila, próxima de Jerusalém. O retorno de Jesus era ao saber da doença de Lázaro, né, que Maria e Marta enviavam mensagens para ele: você tem que vir, nós precisamos de você aqui. Então, Jesus, ele demora a ir a Betânia. E quando ele chega depois de 4 dias, Marta ela pergunta, né? Se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Então, ao chegar Jesus, ele encontra Marta e Maria. E elas estavam se lamentando, na verdade, a morte de Lázaro, né? E tipo assim, rebatendo com Jesus: poxa, a gente contava tanto com você, nós te mandamos mensagem, né? E você não nos respondeu. Você, tipo assim, para elas é como se Jesus estivesse ignorando
aquela situação. E elas, né, chegaram assim, muito chateadas com Jesus, porque Jesus não chegou. Poxa, nós estávamos contando com você aqui. E muitas vezes nós também contamos com Jesus. E Jesus, ele comovido com aquela situação, né? Jesus não retruca, não fica debatendo com elas. Mas Jesus, ele ordena que a pedra do túmulo seria removida. E com uma voz muito forte, ele, cercado de multidão ali, ele chama Lázaro para sair para fora. Imagina, todo mundo ao redor falando assim, nossa, que loucura, Jesus. Faz 4 dias que ele está aí. Como assim vem para fora? Ele está fedendo, né? O defunto, depois de alguns dias, já está naquele estado, vamos dizer, de decomposição e começa a cheirar forte. Mas a fé dos judeus foi, tipo assim, vista naquele momento, porque muitos dos judeus que estavam em Betânia, ao testemunharem a ressurreição de Lázaro, eles passaram a crer em Jesus. E um significado teológico sobre tudo isso é que a ressurreição de Lázaro, ela é vista como um sinal do poder de Jesus Cristo sobre a morte, de um prenúncio da sua própria ressurreição. Irmãos, essa passagem ela é tão forte que esse milagre ele ajudaria os discípulos a saber que ele era o Salvador, que ele era o Cristo, que ele era o Jesus dos milagres. E Jesus foi a Betânia, e quando chegou lá, ele viu toda aquela situação e ele falou, eu vou mudar, para que todos possam ver que eu sou Jesus. Eu sou enviado por Deus e eles têm que crer nisso. Muitas vezes os discípulos, eles já caminhavam com Jesus durante muito tempo e eles viam milagres o tempo todo. E o que era mais aquilo para eles, sendo que eles já viviam milagres no dia a dia, que eles viam tudo que por onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus tocava. Nós temos relatos da Bíblia, mas imagina fora do contexto da Bíblia o que Jesus não já havia feito naqueles lugares. Eu creio que Jesus deve ter feito muito mais e a gente nem tem ideia. Deixa eu molhar as palavras para a gente continuar. Mas eu imagino que por onde Jesus passava tinha muito mais milagres, mas assim, que não foram relatados na Bíblia. Mas eu creio sim que teve muitas situações por onde Jesus passou que ele fez a diferença, ele fez acontecer, ele fez muita coisa que talvez não chega nem ao nosso entendimento e muitas coisas que não foram relatadas, mas Jesus estava lá, Jesus estava curando, Jesus estava passando por muitas situações. Eu creio que ele fez ao passar ali por muitos lugares. Eu creio que o Senhor o usou para abençoar muitas vidas. Porém, quando Lázaro sai para fora, ele vê aquela multidão ao redor e todos passam a crer mais em Jesus. Os próprios judeus, eles passaram e viram, né? E testemunharam uma ressurreição. Imagina, depois de 4 dias, um defunto levantar. Isso é milagre mesmo, só para Deus fazer. Então, amados, o que eu quero
falar nessa passagem, coisas que me chamaram a atenção, que eu creio que vai falar também com você. Quando Jesus ele chega e ele fala assim, disse-lhe Jesus no versículo 41, não, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes a gente está orando ao Senhor, mas a gente está orando, mas a gente não consegue crer no poder que Ele tem para fazer. Porque Jesus ele fala claramente, se creres, verás a glória de Deus. Então, muitas vezes, amados, nós temos que orar, mas nós temos que orar crendo. O que adianta a gente fazer oração e clamar ao Senhor, mas tipo assim, você fala, eu tô orando, mas não sei se Jesus vai ouvir minha oração. Eu tô orando, mas assim, tô orando por orar, né? Tem pessoas que oram por orar. Amados, nós temos que aprender a orar com fé e crer que Jesus ele vai fazer. E muitas vezes ele não vai fazer da maneira que a gente quer, ele vai fazer da maneira que ele quer. Eu vou dar um breve testemunho aqui que eu costumo muito dizer dentro da minha casa, porque o maior ministério que nós temos, ele se inicia dentro do nosso lar. Não adianta a gente querer ir pregar lá fora, a gente ir lá fora e querer mudar, trazer situações e pedir para Deus curar, pedir para Deus fazer, enquanto Deus ele não está no nosso lar, enquanto ele não está trabalhando. Então eu sempre costumo falar para os meus filhos o seguinte, para o meu esposo, para quem convive comigo, eu sempre falo, seja pessoas do bem, seja pessoas que vai dar testemunho de vida. Porque, amados, pensa bem, tudo na vida da gente, tudo que acontece, ele acaba virando um testemunho, certo? Então, assim, que nós possamos ser sempre a melhor pessoa, que nós possamos ter a melhor versão de nós. Por que eu falo isso? Porque um dia ou outro nós vamos virar testemunho na boca de alguém. Se você cometer coisas que você vai virar testemunha na boca de alguém, então você tem que prestar atenção nas suas ações. Eu costumo dizer assim para os meus filhos, eu vou dar um exemplo, nem um exemplo, mas eu vou fugir de dentro da minha casa para que vocês não entendam o que é isso que está acontecendo. Mas vamos dar um exemplo. Vamos dizer que nós temos que fugir, na verdade, da aparência do mal. Então, vamos dizer que se você anda com uma pessoa e a pessoa tem hábitos de, sei lá, ele é um usuário de drogas, ele se encontra ali nas drogas uma forma de, tipo assim, ficar bem e achar que aquilo tá o sustentando de uma certa maneira. Então, tipo assim, aquela palavra, se você anda com uma pessoa que tem hábitos, as pessoas vão te julgar achando que você também está na mesma vida, no mesmo processo, e acaba virando isso um testemunho para sua vida. Um exemplo, Deus ele me dá muita revelação em sonhos. Eu sempre oro assim para Deus me usar e eu muitas vezes a minha oração com o Senhor, na verdade, eu oro sempre para que Deus me dê sabedoria. Eu não sou de pedir muita coisa para Deus, não. Eu não sou de pedir, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Porque eu sei que com o tempo o Senhor, ele vai nos abençoar, ele vai fazer esse desejo do teu coração chegar até você. Mas as minhas orações eu sempre peço, Senhor, me dá sabedoria. Porque nós temos que ser sábios em tudo, em todas as ações que nós vamos passar, nós temos que ter sabedoria, né? Então eu peço assim que Jesus ele venha dar sabedoria para mim.
E eu sempre falo assim, Senhor, nunca me deixe enganado, por qualquer situação que seja, não me deixe enganada. Que o Senhor me revele o que está no oculto e escondido. Então eu vou dar um breve testemunho do que eu vivi, porque o bom de tudo, quando nós falamos, nós temos que dar testemunhos para que as pessoas creem e creiam que Jesus, ele é vivo, ele é poderoso e ele cuida e ele está no controle. Pois bem, eu casei, é isso que eu te falei, seja sempre uma pessoa correta, porque um dia você pode virar testemunho. E eu vou dar esse testemunho porque, na verdade, eu nunca tinha dado esse testemunho antes, mas talvez o Senhor está me permitindo falar porque vidas precisam ser edificadas nessa área da vida. O Senhor, ele chega com a correção, com a salvação, ele chega para colocar as coisas no lugar. Tudo que está fugindo fora do controle, irmãos, vocês podem ter certeza que o Senhor, ele vai colocar no devido lugar. Então eu casei no ano de 2015, dezembro de 2015. Quando foi por volta de setembro de 2015, o Senhor me deu um sonho. E o Senhor me revelou esse sonho e não quero entrar muito em detalhes, mas eu perguntava para o meu esposo. Eu tive um sonho e o Senhor me mostrou isso. Na verdade, eu sonhava que ainda o meu esposo, ele falava com a ex dele. E eu perguntei para ele, por acaso você tem falado com a sua ex? E ele disse, não, eu não falo com ela desde 2008. E aí, tá bom, amém, continuamos. E em novembro eu tive um outro sonho. Em outubro. Isso foi finzinho de setembro, o primeiro sonho. Em outubro eu tive outro sonho. E no sonho Deus me revelava que sim, eles ainda se comunicavam. Aí eu pergunto mais uma vez pro meu esposo, você tem falado com a sua ex? E ele dizia pra mim que não. Pois bem, finzinho de janeiro, não, finzinho não, mais ou menos dia 14 de janeiro, eu tive um outro sonho. E aí eu falei pra ele, olha, é o seguinte, já é o terceiro sonho que Deus me dá e eu sempre oro e eu sempre peço pro Senhor, não me deixe enganada. Então o Senhor, ele realmente, quando você pede em oração, o Senhor, ele realmente vai fazer aquilo que você tá pedindo. Por mais que vai te machucar de uma certa forma, o Senhor, ele não vai deixar nada oculto. Então nós temos que aprender a orar. Amados, eu tive um sonho e pela última vez eu perguntei para o meu esposo. Na verdade, eu estava em casa estudando. Naquela manhã que eu acordei com aquele sonho, eu estava estudando, eu estava fazendo faculdade na época. E eu estava aqui estudando, mas eu estava muito inquieta, porque já era o terceiro sonho e Deus, ele realmente estava falando. Aí, amados, o que acontece? Eu estava aqui no computador e eu tenho uma voz muito, mas muito sensível, a voz do Espírito Santo. Às vezes eu tô quieta, tô em período de oração, tô aqui, tô lavando uma louça, tô limpando a casa, mas eu tô sempre com um louvor, sempre ouvindo uma pregação. E o Espírito Santo me fala, enquanto eu tava estudando, falou assim pra mim, cheque a sua conta de telefone. Amados, pois bem, eu fui lá e chequei a conta de telefone. E aí eu peguei uma lista de números de telefone que meu esposo fazia. E aí eu fui até o Facebook, coloquei o número de telefone no Facebook. Fui colocando um por um. E aí quando eu coloquei, realmente lá estava o número da ex do meu esposo. Amados, vocês podem imaginar quando uma mulher pega uma situação dessa. Naquele dia eu só pedi assim para Deus me dar sabedoria. Me dar sabedoria para mim lidar com essa situação, porque eu achava assim, nossa, tô sendo traída
tô sendo enganada. É isso que a gente pensa, não tem outra coisa. Eu já estava assim, naquele dia foi um choque, porque foi um baque. Imagina, 1 mês de casado. Eu namorei 9 meses e casei. Depois eu vou contar um pouco mais a segunda parte do meu testemunho. Eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, o link do meu testemunho de vida, para que vocês possam entender o porquê eu sou cadeirante e todo o processo que eu passei. Ali eu conto, mas eu vou contar depois um outro vídeo, resumidamente, a primeira parte do meu testemunho, e eu já tenho uma segunda parte, que tudo que Deus fez depois daquele vídeo. Pois bem, eu esperei meu marido chegar em casa e vocês podem imaginar, né? Tipo assim, parece que aquele dia assim explodiu uma bomba dentro da minha casa. E aí eu perguntei pra ele, então me explica, você disse pra mim que não falava com ela desde 2008, e aí? Aí ele falou assim, não, realmente eu ainda estava ajudando ela a pagar a faculdade dela. E aí ele falou, e eu cheguei à situação que eu casei e eu tava realmente pensando assim, eu não vou mais poder ajudá-la, não tenho mais nada com ela, não pensa besteira, eu tô com você porque eu te amo, tal. Mas assim, imagina, vem tanta coisa na cabeça da gente. Falava, Senhor, me dá graça, me ajuda a passar por isso. Mas depois disso, amados, depois dessa situação, eu passei por meses assim que eu não conseguia mais confiar. Aquela aliança tinha sido quebrada, sabe? Se vocês pegarem fotos minhas antes de dezembro de 2015, vocês vão ver aquele brilho no meu olhar. Assim, que eu tava assim tão apaixonada, sabe? Aquela fase assim que eu tinha conhecido meu esposo, tava tudo tão lindo, o começo de uma relação é tão linda. Mas naquele dia foi assim pra mim como que alguém pegou um balde de água fria e jogou na minha cabeça. Então eu passei assim por meses depois que eu descobri isso, por tribulações e aquele contrito dentro do meu coração. Eu orava e eu chorava muito e eu falava sempre para Deus, Senhor, me ajude a perdoar. E naquela época, toda pregação que eu entrava assim para assistir, sabe assim, quando você vai procurar uma pregação ou você tá no Instagram vendo, passando, e a maioria dos meus conteúdos é tudo cristão, pessoas que eu sigo, tal, e tudo que eu vi era sobre perdão, 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 perdão. O Senhor bateu nessa tecla comigo durante anos, porque eu naquele momento, sim, eu havia perdoado, sim, eu entendi. Mas assim, eu fiquei com aquele coração em contrito, questionando muito ao Senhor. Mas vocês podem crer que o Senhor, Ele é um Deus verdadeiro e o Senhor, Ele não permite nada de errado. O Senhor, Ele não permite nada ficar escondido. Pode crer, irmãos, que qualquer situação que você esteja passando, se você começar a orar, mas a orar assim firmemente, entregar a sua vida ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Então, tipo assim, não me deixe enganado com situações. Certamente o Senhor não deixará. Vocês podem ter certeza disso. Uma coisa que eu aprendi também ore antes de dormir. O Salmo 139. E Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que você assim não faz nem ideia, não chegou ao seu entendimento. Então eu deixo como testemunho para você fazer isso todos os dias antes de dormir. Faça uma campanha de 21 dias com o Salmo 139 e você vai ver o que Deus vai revelar na sua vida. Mas voltando à palavra, que a gente vai falando e o Senhor vai nos direcionando. Mas vamos voltar de novo para a palavra. Salmos 41, disse-lhes Jesus, não tenho eu dito que se creres verá a glória de Deus? Então o que eu quero dizer?
que Deus ele vai, de uma forma ou outra, ele vai mostrar para você a glória dele. O Senhor, ele... Só um momentinho. O Senhor, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar que ele é contigo e ele vai mostrar a glória dele. Porque tudo é para ele, por ele, são todas as coisas. Não é por nós, não é para nosso ego, não é para que nós nos exaltamos, mas sim que nós possamos exaltar ao Senhor. Amados, eu sei que essa palavra vai ficar cumprida, eu já estou olhando aqui, fazem 30 minutos que eu estou falando, mas escutem essa mensagem até o fim. Abre seu coração para ouvir e receber o que o Senhor está falando. Então, eu creio assim que muitas coisas vai cheirar mal. Muitas coisas vai cheirar mal para você, mas antes de cheirar mal para você, vai cheirar mal ao Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, tem coisas que para o Senhor já está cheirando mal. Não tem? O crente não fala isso? E tem coisas que quando começa a cheirar mal, o Senhor, ele vai mandar arrancar a pedra. Amados, ele vai mandar arrancar a pedra, não adianta. Não adianta, nada ficará escondido. Nada ficará no sepulcro, nada ficará ali mortos. O Senhor, ele vai ressuscitar a situação que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor diz para você, eu vou tirar a pedra, eu vou arrancar a pedra e você vai ver a minha glória. Porque o Senhor fala, ele também só vai fazer, mas não adianta se você crer. Você tem que crer. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. O Senhor fala claramente, se creres, verás a glória de Deus. Então, o que adianta nós orar por orar? Eu tô orando, mas não sei. Eu tô orando, mas Deus não responde. Eu tô orando, mas Deus não fala. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Mas o Senhor não vai permitir nada ficar debaixo dos olhos dele, ele vendo, porque o Senhor não se agrada. Tem coisas que o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada quando nós mentimos, o Senhor não se agrada quando ocultamos algo de alguém, o Senhor não se agrada. O Senhor, ele vai trazer à existência tudo que ele tem para fazer na sua vida. E outra coisa que eu aprendo nessa palavra é que no Salmo 42 fala assim, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou porque tendes me ouvido. Ai, gente, como é tremenda essa palavra. Como é tremenda essa palavra, presta atenção. O Senhor, ele rendeu graças ao Pai. Amados, a gratidão revela o caráter. Não adianta se nós não fizermos da maneira correta, se não fizermos como tem que ser feito, como que nós vamos dar graça? O Senhor, ele rendeu graças ao Pai, ele agradeceu a Deus pelo grande feito que ele havia feito. Então nós temos que, assim que nós recebermos algo da parte do Senhor, quando o Senhor ele fizer algo a esse nível que eu te falei que eu não fiquei escondida, volte e rende graças ao Senhor. Só fala, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por ter me ouvido. Senhor, quando você ora, quando você se derrama para Deus, quando você chega ao nível mais difícil que você fala assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é quando o Senhor entra
É quando o Senhor entra na situação. É quando o Senhor, ele fala, chega, eu vou pôr um basta. E é isso que ele faz. Ele não deixa nada fechado, nada escondido, nada oculto. Então ele trouxe a existência, a vida de Lázaro para que todos que estivessem ali, e tem isso também nessa palavra que me chama a atenção. Eu bem sei que sempre me ouves. Quando ele orava, né, para Deus, ele falava assim: Senhor, graças, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Então ele falou isso porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, ela não vai crer que Deus vai fazer. Mas Deus, ele faz para que eles crêem que Deus, ele é contigo. Então não adianta. Quando Deus, ele quer agir na sua vida, quando ele fala, chega, eu vou dar um basta, eu vou fazer, ele entra na situação, amados. Doa quem doer. Tipo assim, né? A gente fala aqui nos Estados Unidos, I don't care, eu não quero nem saber. Jesus entra e faz acontecer. Então, assim, obviamente que toda a situação que eu passei, houve pedidos de perdão. E eu tenho pedido, né? Na época eu pedi muito para Deus curar isso dentro do meu coração. E para que Deus viesse tirar toda a dúvida, né, que ficou naquela época. Será que eu estava sendo enganada? Será? Sabe assim, a cabeça de mulher quando fica aquele monte de fio desencapado dando atrito? Eu acho que a minha cabeça estava assim naquela época. Mas Deus, ele restaurou. A partir daquele momento, Deus restaurou a minha comunhão com meu esposo. Deus restaurou a nossa confiança, né? Na verdade, a minha confiança nele. Foi um processo difícil, foi um processo de vamos dizer, alguns anos que demorou para mim, tipo assim, parar de trazer aquilo à existência, porque também nós temos que parar de olhar para trás e viver o passado. Mas eu demorei porque muitas das vezes eu ainda machucava até o meu esposo por trazer aquela situação. Mas você fez isso, você fez aquilo. Então nós temos que passar pelo processo de perdão, e nós temos também que pedir para que o Senhor nos cure, porque, amados, é muito difícil quando você pega uma mentira. Eu não suporto mentira. Tem uma coisa na minha vida que eu sempre falo para Deus, me ajuda, Pai, por pior que seja a situação, não mentir, mas sempre falar a verdade. Sempre falo para os meus filhos, não mente. Por pior que seja a situação, fala a verdade. Por pior que seja isso ou aquilo, não me deixa sem saber. Eu detesto, amados, eu detesto ser enganado, eu detesto ser passado para trás. E eu acho que qualquer pessoa também detesta. Então eu sempre falo para o Senhor nas minhas orações: Senhor, em nome de Jesus, sempre me dê sabedoria, Pai, todos os dias. Eu não peço nada, nem pela minha saúde. E eu também não fico pedindo, Senhor, me levanta dessa cadeira, me tira dessa cadeira. Tem dia assim que eu tô assim com muita dor, eu falo, e eu não peço para Deus me tirar da cadeira. Eu só falo assim, Senhor, me leva. Vem me buscar, Pai. Me leva para morar contigo. Eu tô tão cansada, meu corpo tá cansado, minha mente tá cansada. E já veio um missionário para cá e falou para mim: para de ficar pedindo a morte. Deus tem uma obra contigo. Você vai viajar, você vai pregar, você vai fazer isso. E demorou para mim tomar essa posição de vir aqui trazer uma palavra, colocar no YouTube vídeos e tal. Porque eu sei que através do meu testemunho, da palavra que eu tô falando, eu sei que vai edificar a vida de mulheres. E demorou para mim tomar essa posição. Então, assim, eu tenho que tomar essa posição porque o Senhor, ele tem algo para fazer através da minha vida. E eu creio que essa palavra vai falar contigo. Mas para fechar essa palavra, vamos lá. Então, o Senhor disse: eu bem sei que sempre me ouves,
Mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tenho dito isto, clamou com voz grande: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolvido num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai e o deixarei. Como querendo dizer: ah, Pai, traga o fôlego de vida. Tira esse cenário de morte, de tristeza, de derrota. E vira essa história. Gente, só Jesus para fazer isso. Amados, aonde você está colocando a sua confiança? Aonde você está colocando tipo assim, a sua confiança está onde? Que palavra tremenda, sabe? Tem hora que eu fico pensando assim, que eu ia trazer uma palavra de 15 minutos e eu já tô 40 minutos. Mas assim quis o Senhor. Eu sei que o meu testemunho, tudo que eu tenho vivido, é para a honra e glória do nome do Senhor. A Ti, Senhor, eu dou toda a glória por tudo que o Senhor tem feito. E eu peço, Jesus, em nome de Jesus, que eu não venha falar nada de mim, mas tudo de Ti. Os meus vídeos, ele é para edificar a vida de pessoas, mas esses vídeos é para glorificar a minha vida e glorificar, assim, diante de Ti. Toda a honra e toda a glória é para Ti, Senhor. Nada é para mim, mas é tudo para Ti. Então, amados, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Compartilhe essa palavra. Gente, eu vejo assim, eu tenho tantos amigos no YouTube não, no meu Instagram, no meu Facebook, e eu compartilho vídeos assim, e eu tenho pedido para as pessoas me apoiar no meu canal. Eu sei que, tipo assim, tem gente que não tem nem interesse, sabe? Ninguém quer ajudar o próximo. Mas eu penso assim, em nome de Jesus, né? Seja lá meu seguidor no YouTube, me ajuda a minha rede crescer para que o YouTube entenda que o conteúdo tá sendo legal e muitas pessoas vão ser edificadas com isso. Então compartilhe esse vídeo, deixa lá o seu joinha. Às vezes você vê assim, nossa, teve, vamos dizer, 30, 50, 70 visualizações. E tem às vezes assim uns 4 likes lá. Sabe, irmão, se não tá edificando a sua vida, não sei, mas é impossível você trazer uma palavra de Deus, você ouvir, você sair dali vazio. E você não conseguir deixar ali um joinha para compartilhar. Porque às vezes a palavra, talvez você acha que não falou com você, mas provavelmente ela vai falar com alguém. E deixa também nos comentários a palavra, deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou da mensagem. Me ajuda, sabe, a crescer também espiritualmente. E eu quero também, eu peço para que Deus, para que esses vídeos que eu estou postando, para que esses testemunhos da minha vida possam edificar a vida de alguém, porque eu sei que testemunhos edificam a vida das pessoas. Às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação. E às vezes o que eu aprendi, o processo que eu passei e que eu estou testemunhando, provavelmente vai ajudar alguma pessoa. Então, amados, em nome de Jesus eu te peço, me ajude a crescer esse canal, me ajude a compartilhar, me ajude assim, chegar a pessoas que vai precisar ouvir essa mensagem. Então eu conto com você, amém? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe com amigos, deixa Deus te usar, seja um instrumento na mão do Senhor, seja um instrumento assim, sabe, que vai edificar vidas também, em nome de Jesus. Então eu quero orar por você nesta manhã, eu quero entregar ao Senhor a nossa oração e crer, mas crede, se você credes, você verás a glória de Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho nesta manhã e eu peço, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer grandes coisas na nossa vida.
Perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa pelas nossas fraquezas. Deus querido, perdoa-nos, Pai, porque somos falhos. Mas o Senhor é bom. E o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a tua graça a cada manhã. Eu creio em nome de Jesus, que não foi por acaso que o Senhor me fez trazer essa palavra. Eu tenho notado que ao decorrer do dia eu estou preparando uma palavra, mas quando chega ao decorrer da palavra, o Senhor ele muda um pouco o contexto. Eu não ia trazer esse testemunho porque certamente eu não teria coragem, mas o Senhor hoje ele me tocou para trazer esse testemunho do que eu passei. Às vezes as pessoas vê fotos, nossa, que postamos no Instagram e às vezes através de um sorriso nós estamos escondendo uma dor, nós estamos escondendo uma frustração, nós estamos escondendo algo que nós não queremos que os nossos amigos vejam que estamos passando. Muitas vezes nós vivemos de máscaras para mostrar que estamos bem. Mas em nome de Jesus, nesta manhã eu peço, Senhor, que o Senhor arranque todas as máscaras e que o Senhor ele venha em nome de Jesus trabalhar no interior e no coração de cada um e que através desta palavra o Senhor venha trazer transformação para a vida de cada um. Deus querido, em nome de Jesus, nesta manhã eu peço, Pai, visita nossos maridos. Deus querido, toca neles. Repreende todo o dardo inflamado, toda flecha lançada de Satanás, toda flecha lançada que o inimigo tem colocado, às vezes no coração dele, para estar esfriando, para que a nossa comunhão acabe, que o amor acabe. Mas, Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, transforma nossos maridos nesta manhã. Deus querido, abençoa eles em nome de Jesus, Pai querido, abençoe. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, abençoa nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, se ainda há uma mentirinha que nossos filhos nos escondem, revela para suas mães. Revela, Senhor, o oculto e escondido, não nos deixe enganado. Que ao orarmos pelos nossos filhos, nós possamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor ele falará contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus querido, obrigado. Abençoa nosso trabalho, abençoa, Pai, a forma que nossos maridos ou até mesmo nós estamos ganhando nosso dinheiro, que o Senhor abençoa, que nunca venha faltar o alimento na mesa, que nunca venha faltar o dinheiro para pagar as contas. Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, multiplica o salário do justo, multiplica. Deus querido, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que vai ouvir esta mensagem, que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração deles e que o Senhor possa, através da vida deles, que eles venham ser um canal de bênção, que eles venham compartilhar esta mensagem. Em nome de Jesus, que eles não venham reter essa mensagem somente para eles, porque não custa pegar ali apertar um botãozinho de compartilhar e compartilhar isso com uma pessoa que você ama, porque certamente essa palavra falará no coração de cada um nesta manhã. Nós aprendemos nesta manhã que se crermos, nós veremos a glória de Deus. Se nós colocarmos em oração, se nós profetizar, nós não seremos enganados, mas nós veremos a glória de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e que Deus restaure tudo que está de ponta cabeça na sua vida, em nome de Jesus, que Deus venha restaurar, que Deus venha fazer grandes coisas para a honra e glória do nome dele. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, fique conosco neste dia e nós desejamos para todos um bom dia, em nome de Jesus.